texto que nós vamos compartilhar é um texto que certamente você já conhece. E o Senhor, Ele sempre revela para cada um de nós coisas preciosas, como ontem, né? Um texto tão conhecido. E o Senhor nos falou de uma forma tão especial através do pastor Silmar Coelho. Então, nós vamos ler o texto. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Até aqui. Amado, estar na casa de Deus, diante de uma conferência de família, é algo desafiador no mundo em que nós vivemos, né? Porque eu creio que se você está aqui hoje, você esteve ontem, está hoje, creio e profetizo que você vai estar amanhã, é porque há em você o desejo de que de fato a sua família seja uma família segundo o coração de Deus, uma família abençoada, uma família que não venha estar buscando valores deste mundo. Por isso que eu digo que é desafiador quando nós estamos na casa de Deus, porque aqui seremos ministrados pela palavra do Senhor, e o Senhor estará nos dando direção para sermos uma família abençoada por Ele. Mas para sermos uma família abençoada pelo Senhor, é necessário que nós venhamos estar também dispostos a abrir mão, né, desses valores impostos pelo mundo. Porque, na verdade, no mundo, nós não temos referencial de uma família segundo o coração de Deus. Não estou dizendo que não existem famílias que são felizes, não posso falar isso, não posso afirmar ou generalizar essa questão, mas, na verdade, muitas famílias que estão ali até morando na mesma casa não são famílias felizes. O que também é uma grande realidade em pessoas que vivem dentro da igreja, né? Não apenas lá no mundo, mas pessoas que já conhecem o Senhor, pessoas que já convivem na casa do Senhor, que já frequentam a casa do Senhor, que já são membros na igreja, mas infelizmente nós também nos deparamos com famílias que não são famílias abençoadas, que não são famílias segundo o coração de Deus. E aí então a gente entra em crise. O que está acontecendo, pastora? Por que Deus está permitindo isso? E aí a culpa não está em Deus, a culpa está realmente nos nossos posicionamentos. As pessoas estão lá no mundo por não conhecer a palavra de Deus, estão vivendo de acordo com aquilo que acham que é o melhor. E hoje os valores estão invertidos e as pessoas estão, né, se adequando a isso, aceitando esses valores invertidos. E infelizmente dentro da casa de Deus as coisas não estão tão diferentes. Por quê? Por falta de conhecimento também da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre isso, que o povo perece por falta de conhecimento. Podemos falar, a família perece por falta do conhecimento da palavra de Deus. E com isso, então, a crise se instala. E com isso, a crise tem se instalado nas famílias de uma forma geral, quer seja na igreja, fora da igreja. Infelizmente, a crise tem se instalado, porque os valores foram perdidos. E nesta noite, Deus te trouxe a este lugar, e a palavra que Deus motivou o meu coração é justamente estarmos falando sobre valores que foram perdidos na família. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos resgatar valores que foram perdidos. Porque se eu quero ter uma família abençoada, eu preciso estar no centro da vontade do Senhor, eu preciso estar sendo direcionado pela voz do Senhor, pela palavra do Senhor, para que então a minha família seja abençoada. O texto que nós lemos nos fala de uma mulher, e esta mulher, a Bíblia diz que ela perde uma dracma, e a dracma é o valor monetário da Grécia. Isso significa então que era uma moeda, e por ser uma moeda, algo que tem valor. Algo que tem valor. E a grande verdade é que nós não gostamos de perder as coisas, não é? Se você perder R$1, não tem grande valor. Mas você quer encontrar o seu R$1, não é assim?
Quando você perde mais, então R$10, você fica, é angustiante você perder alguma coisa. Na semana passada aconteceu um episódio lá na escola, eu não estava presente nesse dia, mas a minha amiga perdeu uma carteira, que ela acha que foi roubada, mas enfim, não sei, né? Então, a gente estava falando sobre a questão de perder, é muito ruim a gente perder. E aquela sensação, onde que eu deixei? Ou será que alguém pegou? E a gente fica com angústia no nosso coração quando nós perdemos coisas materiais, não é assim? Se a esposa guarda um objeto, uma roupa sua, e você vai procurar e você não acha, se você não vigiar, vai ter até briga naquela hora, porque você quer, não, eu coloquei aqui, e aí você tenta teimar com a esposa, ou com os filhos, não é? E às vezes o mal-estar pode se instalar ali, porque você tem certeza que colocou naquele lugar, e de repente a mente nem está tão boa assim, né? E de repente, então, já esqueceu em outro lugar, e o que não falta são acusações, e culpando as pessoas, e isso gera um mal-estar dentro da família, por coisas materiais, porque nós queremos encontrar aquilo que nós perdemos. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos dentro de perdas que nós estamos colocando aqui na família, é que existem coisas mais preciosas que estão sendo perdidas dentro da nossa casa. E que, infelizmente, às vezes nós nos preocupamos mais com perdas materiais, com uma ferramenta que desapareceu dentro de casa, com um dinheiro que você guardou e não sabe onde está, com uma roupa que você não sabe aonde foi guardada. E às vezes nós nos preocupamos mais com essas perdas materiais do que com perdas espirituais, emocionais, que têm afetado os lares nos dias atuais. E nós podemos afirmar aqui que as maiores perdas hoje são as perdas que acontecem dentro da nossa casa. Não essas perdas que eu acabei de falar de questões materiais. Mas infelizmente, por isso que hoje a família está em crise. Porque infelizmente as pessoas foram perdendo e atualmente estão perdendo as coisas. E as pessoas não estão tendo a preocupação de procurar aquilo que perdeu. Se for um dinheiro, está lá. Se for uma roupa, está procurando, não é? Mas existem coisas mais preciosas do que questões materiais. E infelizmente, às vezes, nós não estamos tão preocupados. E nesta noite eu quero refletir então com os irmãos sobre isso. Porque a vida familiar, a vida conjugal, ela precisa ser norteada por valores bíblicos. E com o tempo, esses valores bíblicos vão sendo perdidos dentro, né, da nossa família. E a ausência desses valores, então, vai resultando em desarmonia, frustrações familiares. E existem, então, alguns valores que têm se perdido. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns. O primeiro valor que eu quero compartilhar com os irmãos é o respeito. Infelizmente, não tem sido comum o respeito dentro do lar. A palavra de Deus, em Efésios 5:33, Paulo diz em Efésios: mulher, reverencie o seu marido. Isso quer dizer, respeite o seu marido. Mas aí, 1 Pedro 3:7, diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então agora, os maridos, a palavra do Senhor orientando, trate com honra, trate com respeito. E diz mais, né? Para que as suas orações não sejam interrompidas. Coisa tão séria quando nós falamos em resgatar o respeito. E Paulo diz ainda em Efésios: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, crie-nos o segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6, de 1 a 4. Então, nós vemos aqui a Bíblia nos orientando para o marido respeitar a esposa, para a esposa respeitar o marido, para os filhos respeitarem os pais, e os pais respeitarem os filhos, não provocando ira. Então, nós percebemos, queridos, que
Essas questões são questões seríssimas, porque o que traz harmonia dentro do lar é justamente o respeito. Porque quando não há respeito, a gente não mede as nossas palavras, e com palavras duras, a Bíblia diz que a palavra dura suscita ira. E por não respeitar, nós vemos hoje filhos que não respeitam os pais, e se o pai fala alto, ele se sente no direito de falar alto também. Não sabendo que o pai, ou esquecendo que o pai é uma autoridade sobre a vida dele, a mãe é uma autoridade sobre a vida dele. Então eu quero chamar a atenção dos filhos que estão aqui hoje, em nome de Jesus. Eu também sou filho, todos nós somos filhos, né? Todos nós temos os nossos pais, talvez seu pai não está vivo ainda, ou mãe, eu não sei, mas nós somos filhos. Então não importa a idade, eu quero chamar a atenção dos queridos irmãos, porque são valores que têm sido perdidos dentro de casa. Filhos que querem gritar com pais. E aí, queridos, quando nós percebemos então lares com tumulto, com agitação, com gritaria, é porque as pessoas não se respeitam lá dentro, porque o filho não respeita o pai, porque por sua vez também ele está vendo que o pai está lá gritando com a esposa, né? Está lá não respeitando a esposa, está vendo a esposa não respeitando, e aí com isso então nós estamos criando filhos, não segundo o coração de Deus, mas segundo o mundo que jaz no maligno, porque nos esquecemos daquilo que o Senhor nos orienta. A questão do respeito, do saber falar, do saber agir, do saber se posicionar. E nós, pais, precisamos também respeitar os nossos filhos, os limites dos nossos filhos, porque não é porque temos autoridade sobre a vida deles, que nós podemos xingar, que nós podemos, né, humilhar, que nós podemos desrespeitar. Então existem orientações preciosas para nós, e você precisa entender que respeito gera respeito. Às vezes você quer que teu filho te respeite, mas você não respeita o seu filho. Você quer que a sua esposa te respeite, mas você não respeita a sua esposa. Então diga comigo, respeito gera respeito. E nós precisamos resgatar isso dentro da nossa casa. Como esta mulher que nós lemos aqui, ela perdeu uma dracma. Ela tinha 10, uma dracma. Mas aquilo angustiou o coração dela e ela começou a procurar aquilo que tinha valor para ela. Talvez a sua família hoje não seja uma família feliz, porque está faltando o respeito. Existem outros valores emocionais, o carinho, que é tão comum quando os namorados, né? Quando somos namorados antes de casar, é tão comum carinho, é tão comum segurar a mão, é tão comum ficar alisando a mão, não é assim? O carinho. É tão comum, de vez em quando, você receber um presente, expressando carinho, expressando amor. É tão comum essas coisas. E por que essas coisas não são valorizadas quando se casam? Por que se perdem? E aí, porque nós não estamos tendo carinho, né? Porque são valores. Eu estou falando isso para vocês, para mim, mas nós estamos compartilhando algo que nós precisamos resgatar. Antes saía com o esposo de mãos dadas. Carinho. Agora tem um shopping, aí você chega no shopping, de vez em quando eu encontro com algum casal, né? Tem gente que está de mãos dadas, mas tem gente que só está segurando sacola, e às vezes a esposa segurando tudo e não segura nada. Mas quando está querendo namorar ou está namorando, só pode segurar no colo, né? Assim. Mas quando casa, se bobear, a mulher fica em pé, e o marido, a mulher fica em pé e o marido fica sentado, porque não tem, né, aquele carinho de dar prioridade para a esposa, que é o vaso mais frágil, como diz a palavra, né, pastora? A Bíblia diz isso, com carinho, com respeito, com amor. Paciência é um outro valor que tem que ser perdido, não é? Porque quando a gente fala assim, namoro, quando a gente está namorando, a gente tem uma paciência de Jó, não é assim? Porque às vezes o namorado apronta, às vezes chega atrasado, você fica até zangado, mas a paciência, porque você ama e você vai tolerando as coisas, você perdoa. Mas quando está casado, dentro da família, nós não temos e não queremos tolerar essas coisas, somos impacientes. Se a esposa demora com o jantar ou com o almoço, de repente atrasou naquele dia, talvez até porque o gás acabou, não sei. Ou de repente aconteceu alguma situação, mas o marido impaciente já chega nervoso, estourado, explodindo, sem sequer conversar para saber o que aconteceu, e já chega reclamando.
Estou dando exemplos aqui, mas poderíamos dar muitos outros exemplos. E sei que se isso está faltando na tua casa, com certeza os exemplos começam a vir, o Espírito Santo começa a trazer a sua memória. E aí falta então a paciência. Paciência para nós mães, né? Pais. Cuidar e educar os filhos, que tem sido um grande desafio. Porque hoje educar um filho realmente é algo desafiador. E haja paciência, né? Haja paciência. Mas nós não podemos jogar os nossos filhos fora. Nós não podemos dar a nobre tarefa de educar para outras pessoas, porque Deus confiou a nós. Só que são valores que têm sido perdidos, e por nós não termos paciência, às vezes nós jogamos essa responsabilidade para outras pessoas. Porque não queremos ensinar, colocamos essa responsabilidade para outras pessoas. Porque não queremos amar, jogamos essa responsabilidade para outras pessoas. O que não faltam, amados, são pessoas lá no mundo que queiram substituir o lugar que Deus confiou a você. Se o teu filho não encontrar dentro da tua casa o que ele procura, ele vai buscar lá fora. Se o teu marido não encontrar na tua casa o que ele procura, ele vai buscar lá fora. E assim com a esposa. E é por isso que os lares estão sendo destruídos, porque valores estão sendo perdidos e ninguém está se preocupando em procurar estes valores e resgatar estes valores. Outro valor, compreensão. Compreender. Ontem o pastor Silmar falou um pouquinho sobre isso, né? E nós precisamos entender, precisamos saber lidar com as pessoas, precisamos aprender a compreender se está cansado, se o esposo chegou exausto, e compreender, como ele falou, dê pelo menos uns 40 minutos, né? Para ele chegar, para ele poder, pelo menos, tomar um banho, ver o jornal. Compreender o limite do esposo, compreender o limite da esposa, compreender os limites dos filhos. Como é difícil isso para nós, porque nós queremos sempre o nosso tempo. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, não é assim, queridos? E com isso os conflitos vão surgindo, amados. A dedicação, poucas vezes nós dedicamos com coisas familiares. Eu tiro isso a começar em mim. Nós temos tempo, e isso o Senhor confrontou muito o meu coração, porque, amados, nós encontramos tempo para dedicar os irmãos, né? A dedicar a família, a célula, a dedicar, de repente, lá no teu trabalho. E você encontra tempo para ter paciência com as pessoas. Você encontra tempo para poder expressar carinho, né? Também é um outro valor que a gente perde em casa, mas lá na tua casa você não consegue, mas aqui na igreja você consegue. E aí eu comecei a analisar isso. Valores se perdem no nosso lar. Aqui na igreja nós estamos se ensinando, discipulando e cultivando isso aqui na igreja. Apertar a mão, abraçada, beijo, um abraço. E nós fazemos entre nós aqui, família, igreja. Estamos aprendendo a fazer isso. Deus tem nos ensinado, mas às vezes nós fazemos aqui, fazemos até no lugar onde trabalhamos. É muito comum às vezes os adolescentes se abraçarem lá na escola com um beijinho, 2, 3 beijinhos, não sei como é que está a moda agora, mas isso é algo comum. Mas eu pergunto para você, lá na sua casa, rola também esses beijinhos também, assim, com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã? Como que é? Entendeu, queridos? Porque nós fazemos com pessoas que não são da nossa família. Devemos fazer sim, mas muito mais devemos fazer em casa. Nós falamos com os nossos irmãos aqui na igreja, nós chamamos, nós temos uma aliança, mas fazemos isso em casa. O Espírito Santo nessa noite quer mesmo nos confrontar, ao ponto de nós chegarmos a reconhecer, queridos, que fazemos aqui. E será que fazemos porque as pessoas estão olhando e lá não tem ninguém olhando? Não pode ser assim. O desejo do coração do Pai é que nós tenhamos uma família abençoada, e para que a nossa família seja abençoada, nós precisamos resgatar esses valores que foram perdidos. Não podemos aceitar isso como uma realidade. Então quero desafiar você, pai, mãe, você filho que está aqui, a cultivar isso, a resgatar isso. Mas meu pai não me beija, então começa você a beijar o teu pai. Minha esposa não me beija, então começa o marido você a beijar a sua esposa. E aí nós começamos a colocar desculpas com valores que foram perdidos. E eu tenho certeza que o desejo do coração do Pai é que essas coisas sejam resgatadas, amados.
Porque quando nós começamos a resgatar essas coisas, esses valores, a nossa história familiar vai mudar. Aleluias. As coisas vão começar a mudar. Se não tem diálogo, vai começar a ter diálogo, porque vai ter carinho, porque vai ter dedicação, porque vai ter compreensão. E se está faltando diálogo, você vai conseguir resgatar o diálogo, porque até então, que talvez é gritaria, é briga, é confusão, porque ninguém respeita ninguém. Mas quando há o respeito, há o amor, a compreensão, vocês estão entendendo? Quando começamos a resgatar valores que foram perdidos, Deus começa a colocar em ordem aquilo que está em desordem, e aí sim nós vamos ter uma família segundo o coração de Deus, e aí sim nós vamos ter uma família abençoada pelo Senhor, e aí sim, se temos uma família abençoada, nós vamos conseguir frutificar muito mais na casa do Senhor, queridos. Aleluias. O perdão, como é difícil perdoar, né, queridos? E é um outro valor que tem sido perdido dentro da família. A Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar o nosso inimigo. Aí outro dia eu estava falando com alguém, pior é quando esse inimigo está dentro da família, dentro de casa. Como é que é isso? Hoje, nos dias atuais, nós temos, né? Que às vezes o teu inimigo é teu pai. Porque ele te fez algo que te machucou tanto que você não consegue perdoar. Só que você convive com ele ali, né? Quando você tem que perdoar o teu amigo que te machucou, te ofendeu, aquela pessoa que te entristeceu, você chegou lá, liberou perdão e não dorme na mesma casa e não tem que estar convivendo, é uma situação, mas você está convivendo com a pessoa ali e tem que perdoar, caminhar junto, porque na família como é que é, né? Eu perdoo para você caminhar junto, mas e aí, perdoou, e aí, vai se falar dentro de casa? Não tem como, né? É desafiador. E talvez você tenha motivos para não perdoar. Talvez você poderia enumerar para a pastora motivos, e já tem colocado isso para Deus, mas o Senhor simplesmente nos diz que nós devemos perdoar. Então, perdoar é uma decisão que nós precisamos tomar, decidir obedecer a Deus, porque não é uma questão de concordar ou não, é uma questão de obedecer a Deus, porque o Senhor fala que nós temos que perdoar, perdoai-vos uns aos outros, assim como eu perdoei. O Senhor diz que nós devemos perdoar, porque o Senhor, Ele não quer que você seja uma pessoa enferma, porque quem não perdoa tem a alma doente. E se você tiver uma alma doente, você não vai ser uma pessoa feliz. E o Senhor quer que você seja feliz. O Senhor quer que você venha ter uma vida abençoada, uma vida próspera. E não tem como ter uma vida próspera, não tem como você ter essa paz que excede todo entendimento, se você tem mágoa no seu coração, ressentimento no teu coração. Então perdão é Ele que vai faxinar o teu coração, aleluias. E quando o teu coração está limpo, é igual uma casa quando está cheirosa. Você entra numa casa suja, fedida, não é como, meu Deus, é um banheiro, né? Se não jogar um cloro, jogar água, sabão em pó, e depois vir com desinfetante, o negócio fica insuportável se não fizer isso. Então pense bem, se você tem alguém que precisa perdoar na tua família, Deus nessa noite quer te curar. Porque quando nós não perdoamos, nós nos tornamos essa pessoa insuportável. Igual eu falei aqui do banheiro que você entra e é insuportável. Você está no banheiro de rodoviário quando não é limpo, né? Aquele banheiro de boteco. Meu Deus. Mas você entra ali, não consegue respirar. Você já teve essa experiência? Acho que todo mundo aqui já tem uma experiência dessa na escola, em algum lugar. Você entra sem respirar. Respira só pela boca para não sentir o odor que está ali, né? E nós nos tornamos pessoas assim quando nós não perdoamos, amargas, fedidas. Nós não conseguimos amar as pessoas, não conseguimos, estamos sempre desconfiados das situações. Quem não perdoa, queridos, constrói paredes em vez de pontes. E o Senhor nos chamou para construirmos pontes, para termos relacionamentos abençoados. Eu sei que é uma palavra desafiadora para todos nós.
Mas não tem como nós termos uma família abençoada e feliz se nós não estivermos preocupados com esses valores que estão sendo perdidos. Por quê? Que de repente houve uma situação no teu lar e você guarda isso no teu coração. Perdão é um valor que foi perdido e você simplesmente decidiu não perdoar. E aí está em desobediência à palavra de Deus e com isso você não consegue ser feliz. Nós percebemos então, queridos, que esses valores precisam ser resgatados. Valores espirituais precisam ser resgatados, como a oração. Como é difícil orar em família. Vou nem perguntar aqui quantos conseguem fazer isso. Como é difícil, pelo menos uma vez, eu vou perguntar. Vou perguntar só para a gente fazer uma estatística aqui. Quantos conseguem pelo menos uma vez no dia, uma vez só. No dia consegue orar junto com a tua família? Levanta a mão, por favor. Irmãos, sentiram? Nem meia dúzia. É difícil. Uma vez no dia. Que seja na hora do almoço, com a família reunida, seja na hora de dormir. É desafiador. E quando a gente combina para orar em casa, é mesmo isso, é difícil. Aí um inventa sono, outro está isso, outro está aquilo. E aí vem um estresse tão grande que dá vontade de nem orar, não é assim? Acontece na sua casa? Na minha casa é assim, amados. Pastora Débora, pastora, mas na minha casa é todo mundo normal, né? É desafiador. Na hora do almoço a gente combina, pelo menos na hora do almoço a gente tem que ter esse momento. Aí um espera o outro, a gente vai esperando meio-dia até meio-dia e 30, para todo mundo chegar, para a gente comer junto, para a gente ter aquele momento de oração ali. Sentar junto, família, valorizar este momento pelo menos uma vez no dia. Sentar à mesa. Mesa é lugar de aliança, de comunhão, de relacionamento. Nós só sentamos à mesa com pessoas que amamos, que queremos nos relacionar e aprofundar este relacionamento. Quantos que estão aqui que conseguem pelo menos fazer uma refeição com a família toda durante o dia? Aí já aumentou, glória a Deus, né? Amém, aleluias. Você que não consegue, busque isso. Valorize isso. Pare de comer com o prato em frente da televisão. Eu estou com muita fome. Valorize este momento. Ensina os seus filhos. Porque é o momento também onde nós vamos ensinar os nossos filhos. Aí não come de boca aberta. Tudo é educação. Tudo é o momento, queridos. Ali, vamos conversar, perguntar como foi o dia, como foi a escola. É este momento. E nós sabemos que hoje em dia, cada um tem o seu horário, cada um, né? Eu sei que algumas pessoas talvez não consigam por isso, porque trabalham o dia inteiro, então quando chega em casa, mas eu quero dizer para você, procure, peça a Deus uma estratégia para que em algum momento no dia, vocês possam sentar para tomar um cafezinho juntos, se for, pelo menos um cafezinho, ou se não consegue na semana, pelo menos um dia na semana, não é durante todos os dias, pelo menos um dia na semana, pelo menos no domingo, pelo amor de Deus, pelo menos no domingo, para orar juntos. Sentar ali, ensinar os filhos a agradecer pelo pão de cada dia, agradecer ao Senhor pelo alimento, consagrar o alimento ao Senhor. Queridos, são valores preciosos e que se nós, pais, não resgatarmos essas coisas se perdem. Filhos que já não pedem bênção ao pai, isso é cafona, isso é caretice. Eu penso que isso é bênção sobre a sua vida. É algo que nós vemos na palavra de Deus. E hoje, eu já falei isso para os irmãos, tenho 46 anos e até hoje eu peço bênção à minha mãe, bênção ao meu pai. E tenho sido abençoada. Valores que precisam ser resgatados. Os meus filhos também tenho ensinado esse princípio. Foi algo que eu aprendi. E algo que eu vejo que na palavra do Senhor era muito valorizado. Porque os pais abençoavam os filhos. Bênção, pai lhe liberando bênçãos espirituais sobre a sua vida. O poder da palavra profética de uma autoridade sobre a sua vida. Então, pai, resgate isso, abençoe o teu filho, coloque a mão na cabeça dele, quando ele estiver dormindo, ensine o teu filho a pedir a bênção, porque você é uma autoridade constituída sobre a vida dele. E nós precisamos cultivar essas coisas, são valores que são perdidos. Se para comer junto está difícil, para orar está junto, não vou nem perguntar para ler Bíblia. Não vou perguntar não, porque eu sei que o negócio vai ser muito mais complicado. E aí, se nós não temos essas coisas dentro da nossa casa, os nossos filhos não terão temor a Deus. E se eles não tiverem o temor a Deus, olha, você vai virar as costas, eles vão estar na internet entrando onde não deveriam entrar.
Ora, você vai virar suas costas, porque às vezes a gente acha que nossos filhos são santinhos, né? Mas se eles não forem criados segundo o temor ao Senhor, porque o temor é o princípio da sabedoria, se ele não tiver o temor, você pode ter certeza que quando ele estiver na escola, ele vai estar fazendo coisas que não deveria fazer. E essas coisas nós ensinamos através da palavra do Senhor. E é por isso, estamos falando agora de valores espirituais. É por isso que é tão difícil nós conseguirmos esses valores dentro da nossa casa. Porque o inimigo, ele investe pesado. Porque ele sabe que se nós como igreja começarmos a procurar estes valores, a resgatar estes valores, Satanás não poderá contra a nossa casa, contra a nossa família, porque de fato teremos uma família edificada na rocha. Por isso que o inimigo faz de tudo para que você não tenha comunhão com a tua família, para que você não sente a mesa com a tua família, não tenha uma aliança com a tua família, não tenha tempo para orar com a tua família, não se preocupe com essas coisas, acha que na igreja é o suficiente, não é. Então Deus te trouxe aqui nesta noite. Eu creio que Deus escolheu você, como cada um de nós estamos aqui nesta noite para nós refletirmos sobre isso, porque é algo que Deus quer mudar na minha casa, quer mudar na tua casa, porque Ele tem vitórias para você, Ele tem milagres para você, Ele tem milagres para a tua família, mas é necessário que você venha como esta mulher. Não se conformar em se perder esses valores. Nós citamos alguns valores aqui, mas poderíamos citar muitos outros. Mas para que as coisas sejam mudadas, nós precisamos nos posicionar e não nos conformar. Não aceitar isso como uma realidade na nossa casa. Porque, querido, se a coisa não está bem, se não melhorar, vai piorar. Agora, se as coisas não estão indo bem, e se nós começarmos a resgatar esses valores preciosos, queridos, eu tenho certeza que Deus vai começar a entrar e vai mudar a história. Deus vai começar a colocar em ordem aquilo que está bagunçado, e quem sabe você está fazendo do seu jeito, como você acha, mas quando você começa a orar com a tua família, a clamar com a tua família, a jejuar com a tua família, e aí eu já estou falando muita coisa, está mais difícil ainda, né? Mas imagina o que Deus vai fazer na tua casa, imagina o que Deus vai começar a fazer na vida dos teus filhos. Imagina o que Deus vai começar a fazer no teu casamento. Porque se já tem bênção, as bênçãos vão transbordar. Se tem problemas, as soluções vão chegar. Aleluia. Oh. E existe alguém então que não está interessado que isso aconteça, que é Satanás. Mas nesta noite Deus trouxe guerreiros, homens e mulheres guerreiros, destemidos, valentes, cansados, vieram do trabalho, cansados, mas você veio aqui porque você é valente, e eu creio que você veio porque você está determinado em ver mudança na tua família, aleluias. E a primeira coisa então que nós vemos aqui, que nós precisamos fazer para recuperar os valores perdidos, e foi o que esta mulher fez: acenda a candeia. O texto afirma que a primeira atitude dessa mulher, quando ela notou a ausência, ela não se conformou com aquela situação, e ela falou: não, eu vou encontrar essa dracma, em nome de Jesus, eu quero crer que o Espírito Santo está te incomodando, e o Espírito Santo é aquele que nos convence, e Ele há de te convencer agora, em nome de Jesus, que você não vai se conformar, não está mais conformado com essas coisas que foram perdidas na tua família. E o texto afirma então que esta mulher, então a primeira coisa que ela fez foi acender a candeia. As casas na Palestina elas eram escuras, porque não tinham janela, praticamente algumas casas não tinham nem janelas, então ela precisava acender a candeia. E interessante, porque nós observamos que se ela fez isso é porque é impossível encontrar algo no escuro. Lógico, né? Quando acaba a energia, nós ficamos lá procurando uma vela, procurando um lampião, uma lanterna, porque hoje nós estamos numa era que temos uma lanterna, né? Enfim, uma luz que você já recarregou ali a bateria, mas naquela época não, ela tinha que pegar a candeia. E quem é a nossa luz? Alguém já falou baixinho aí, né? A nossa luz é Jesus. A Bíblia diz que o próprio Senhor afirma: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, Ele é a luz que
que nós precisamos para recuperar aquilo que foi perdido. Agora veja bem, quando a gente fala que ela pegou a candeia é tipo um lampião. Só funciona se tiver óleo. Se não tiver o óleo, não vai ter luz. Não é assim? Interessante isso, né? E aí, trazendo para o espiritual, para nós podermos entender. Então, é o Espírito Santo, ele é o azeite que precisa estar na lamparina, aleluias, que é a nossa vida. Para que então nós possamos então ter a luz, que é Jesus nos orientando, nos guiando, nos mostrando. E nós precisamos buscar então a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo mesmo que vai realmente incendiar o nosso coração, queridos. Porque sem a presença dele, porque o Espírito Santo, ele vai nos convencendo, o Espírito Santo, ele vai nos mostrando, o Espírito Santo, né? Ele vai nos convencendo das situações erradas que nós estamos fazendo. E isso é muito interessante. E a palavra também nos fala que a própria palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Interessante que a gente fala sobre isso, né? A gente conhece o texto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A gente fala, a gente conhece, a gente decora esse versículo. Mas o que isso quer dizer é que a palavra de Deus precisa ser aquela que vai nos guiar, aquela que vai nos orientar, que vai nos mostrar o que nós estamos fazendo hoje. Nós lemos alguns textos resgatando valores, falamos do perdão, falamos acerca do respeito, né? Então, quer dizer, existem coisas preciosas na palavra do Senhor que precisam ser resgatadas e o Senhor vai nos orientando o que nós precisamos fazer. E aí, olha só que interessante, que é a segunda coisa que a mulher faz. Ela acende a candeia e ela resolve procurar. Então, a segunda coisa que nós precisamos fazer, assumir responsabilidades. Diga comigo, assumir responsabilidades. Esta mulher percebeu que uma dracma tinha sido perdida. Nós não vemos ela culpar as pessoas da casa. A Bíblia não relata, né? Se tinha pessoas nessa casa, provavelmente sim, mas a Bíblia fala dessa mulher. Ela percebeu que havia perdido essa dracma. E não vemos ela então culpar ninguém pela tragédia. Eu penso que ela resolveu assumir ali a culpa, se foi ela que perdeu. De repente você na tua casa, quem sabe as coisas estão perdidas e é mais fácil você começar a culpar as pessoas, como Adão culpou o próprio Deus, foi a mulher que tu me deste. Porque nós temos essa mania de querer culpar as pessoas, porque nós não queremos assumir responsabilidade, nós queremos sempre transferir esta responsabilidade para outra pessoa fazer. Eu não oro na minha casa, que eu acho que tem que ser meu esposo, ele é o sacerdote. Eu não oro na minha casa porque a minha esposa, ela tem um chamado. Eu não oro, entendeu? E aí começa a querer transferir responsabilidades. E se Deus te trouxe aqui nesta noite, queridos, Deus quer que você seja humilde e reconheça o seu erro, porque se algo se perdeu e você tem consciência que foi perdido algo, ou algumas coisas, não apenas uma coisa, como no caso desta mulher, mas muitas coisas foram perdidas, você já percebeu que isso foi perdido e você não fez nada. Porque está esperando alguém fazer? Seja humilde nessa noite e reconheça que você também errou. Errou por não ter tentado, errou por também não estar procurando, errou porque está deixando as coisas irem, acontecendo. E com isso, a tua família não está sendo abençoada pelo Senhor. Nós temos que assumir as responsabilidades, amados. Nós não podemos jogar a culpa, né? Não podemos mais continuar em querer jogar culpas as pessoas que convivem ali. Nós precisamos assumir. Nós precisamos assumir. Agora, outra coisa que nós vemos nessa mulher, o esforço e a determinação desta mulher. Assim que esta mulher acendeu a candeia, ela procurou uma vassoura e começou a varrer a casa. Quando eu comecei a ler hoje à tarde esse texto, eu achei interessante, porque diz que assim que ela acendeu a candeia, nós já vimos aqui que a candeia, ela representa Jesus como a luz, né? A palavra também que é a luz que ilumina.
Interessante que assim que ela acendeu a candeia, ela pegou a vassoura e começou a varrer. O Senhor hoje está nos dando a direção, a orientação através da palavra. A candeia já está sendo acesa agora. O Senhor já está nos orientando segundo a palavra dEle. Então preste atenção, a partir do momento que a candeia é acesa, a partir do momento que o Senhor já está nos mostrando através da palavra que é luz para o nosso caminho, nós não podemos apenas nos conformar e ouvir. Esta mulher, quando ela teve a luz, ela começou a fazer agora a parte dela. Jesus, Ele faz a parte dele, Ele vai iluminar a tua mente, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar orientação segundo a palavra, Ele envia o Espírito Santo, mas existem coisas que você precisa fazer, e nós não queremos fazer, e aí nós vemos que esta mulher, então, ela toma atitude, ela pega a vassoura e começa a varrer a casa. E existem coisas que nós precisamos, amados, fazer, vai dar trabalho, vai levantar poeira, e é por isso que tem muita gente que não quer fazer nada, né? Porque vai começar a levantar poeira, vai mexer em coisas lá do passado, né? Porque quando você começa a varrer o lixo, e às vezes são lixos que estão acumulados há anos, coisas que estão acontecendo há anos na tua casa e ninguém nunca teve coragem de resolver aquela situação, e aquele lixo está lá entulhado, e você precisa varrer. E quando você começa a fazer uma faxina na tua casa, quando você faz uma boa faxina, você não pega e vai jogando debaixo do tapete, não. Ei, o Senhor está falando para você hoje, que hoje é o dia de você pegar o tapete e sacudir o tapete também, e botar tudo para fora e fazer a faxina, e deixar o Senhor te orientar, e deixar o Senhor limpar, o Senhor purificar, porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. Como é que Deus vai trazer milagres, bênçãos sobre a tua casa, se a tua casa está fedendo? Como é que você vai recuperar valores que foram perdidos? Enquanto tiver entulho, você não vai conseguir achar o que foi perdido. Então arregaça a manga hoje, em nome de Jesus. Seja determinado como foi esta mulher. Ela se esforçou e viu que ela trabalhou ali. Mas a gente não vai pedindo ajuda para ninguém, porque foi algo que ela entendeu que ela tinha que fazer. Entenda, Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Ele sabe que você já sabe o que tem que fazer, e que tem talvez se acomodado por muito tempo, e tem, quem sabe, cruzado os braços por muito tempo, mas hoje o Senhor diz para você: chegou o dia, chegou a hora, porque essas coisas precisam ser feitas para que de fato a paz venha reinar na tua casa, a harmonia venha reinar na tua casa, a felicidade venha reinar na tua casa. Então seja perseverante, faça a sua parte e creia, o Senhor, Ele vai te abençoar, e creia, você vai achar aquilo que foi perdido, e creia, a bênção do Senhor vai se instalar na tua casa e na tua família, se houver a perseverança, se você buscar e não desistir. Eu estou determinado, e eu não vou parar enquanto eu não achar aquilo que foi perdido dentro da minha casa. E o interessante, para eu finalizar, assim que esta mulher encontrou o que ela havia perdido, ela chamou as vizinhas para se alegrarem com ela. Sabe o que Deus está falando? Quando nós começamos a colocar em ordem a nossa casa, tendo a humildade de reconhecer que as coisas foram perdidas e que precisam ser achadas, e que nós precisamos fazer a nossa parte, e mediante o nosso esforço, a nossa determinação, Deus vai nos honrar com a bênção e com a vitória. E depois que você fizer a sua parte, se prepare para o culto de ações de graça, porque os outros que não acreditavam que você iria resgatar o que foi perdido, você vai convidá-los para que eles possam agora estar ali junto com você, até ouvindo o teu testemunho, e eles vão se alegrar com a tua vitória, embora eles não tenham ajudado, não tenham colaborado com nada. Mas Deus está falando para você que você só precisa de Deus, você só precisa da orientação do Senhor, porque se o Senhor for o edificador da tua casa, aleluia, você vai conseguir ter um lar abençoado, um lar feliz, e é isso que o Senhor quer, e eu tenho certeza que é isso que você quer também. Mas eu pergunto para você, qual o tesouro que foi perdido dentro da tua casa? Quais os tesouros, né, que foram perdidos e que precisam ser recuperados nesta noite? Eu gostaria que você se colocasse de pé agora, em nome de Jesus. A sua família é o maior patrimônio que você possui.
Você pode ter dinheiro, diplomas, mas tudo isso perde o significado se você não tiver felicidade no teu lar. O que adianta? Às vezes eu vou já tive oportunidade de ir em algumas casas, diplomas, sei de certificados, tanta coisa, tanto estudo. Um lar todo destruído. Não tem paz, não tem felicidade. Nosso maior patrimônio é a nossa família. Não adianta ter dinheiro, ter fama, ter sucesso, se nós não tivermos uma família feliz. E para nós termos uma família feliz, nós como igreja, nós precisamos nessa noite nos arrepender diante do Senhor. Por ter nos acomodado, queridos. Quem sabe durante tanto tempo. Nós perguntamos algumas questões aqui, tão poucas pessoas conseguem fazer. Porque os valores foram perdidos. E infelizmente, nós temos nos acomodado e não temos tido a preocupação como esta mulher de recuperar esses valores que foram perdidos. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e você começasse a analisar a tua casa. Quais são os valores que foram perdidos? Quais são os valores que foram citados aqui, que foram perdidos, e você tem consciência de que isso tem sido impedimento de bênçãos e vitórias na tua casa, na tua família? Saiba que o Senhor está interessado em mudar tudo isso.